entrevistas, o que acontece na comunidade. Começa agora, Verde Vale Recebe. 7h13, 7h13. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é segunda-feira, 6 de março do ano de 2023. Estamos começando aqui, direto do estúdio 3 da Verde Vale FM, mais uma edição do Verde Vale Recebe. Nessa oportunidade estamos recebendo aqui, como nós havíamos anunciado ao longo aí da nossa programação, membros aqui de uma nova associação que se destina a proteger e cuidar dos animais, a ASOZAN. Acho que é isso mesmo, a pronúncia não deve ter errado. Mas para nossa alegria está conosco aqui, foram convidados, eles que tomaram frente com relação a todo esse processo e estão conosco aqui hoje para explicar melhor para a população como é que funciona, como é que vai funcionar essa ASOZAN, essa associação. Para tanto está conosco aqui o Elmar Brandão, prazer recebê-lo, Elmar, presidente, a Aline Viana, que é coordenadora da equipe educativa, e também a Genete Vilela, que é do Conselho Fiscal dessa associação. Para nossa alegria, então, nós queremos também contar com a sua audiência, com a sua participação a partir de agora. Caso você tenha perguntas, pode também direcionar para o nosso WhatsApp, que nós estaremos repassando aos nossos entrevistados. Então vamos começar esse bate-papo aqui, essa conversa com o Elmar Brandão. Elmar, e o objetivo é nós falarmos, primeiramente, explicar aí para todos os nossos ouvintes o que vem a ser essa associação, por que se deu essa criação, as necessidades que vocês viram, enfim, que você pudesse relatar isso para os nossos ouvintes. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Wesley. Boa noite, ouvintes da Verde Vale. Obrigado por esse espaço. É muito importante estar aqui para falar desse assunto. Me permite só uma observação. A ASOZAN é a nossa sigla, né? Mas a associação é SOS Animais. Então nós falamos mais SOS Animais, né? A ASOZAN. Wesley, essa associação nasceu de uma necessidade muito concreta, né? A gente que trafega nas ruas de Mineiros sabe o quanto a questão aqui de animal é muito complicada, solto, perambulando pelas ruas. E nós resolvemos criar a associação, muitas pessoas com o mesmo pensamento em comum, né, para poder lutar por essa causa aí. Bom, Genete, você também que está no Conselho Fiscal, a gente já sabe das suas lutas aí. Essa é mais uma frente que se desenvolve e eu acho que é difícil a gente falar de pessoas que não têm amor por animais, né? Que sejam os animais denominados domésticos, né? Principalmente, mais comumente, os cachorros e os gatos, né? Mas essa também é mais uma luta que Mineiros necessita, dessa forma que você também viu essa criação, essa necessidade dessa associação. Boa noite, seja também bem-vinda. Boa noite, Wesley. Boa noite a todos os rádio ouvintes da Verde Vale. Esse programa tão especial que tem feito um trabalho significativo na comunicação para a sociedade mineira. E estamos aqui para falar dessa importante causa, né? Todos nós que compusemos a direção da SOS Animais, da SOZAN, não somos voluntários, que nós temos na nossa vida diária esse trabalho de defender, de lutar pela causa animal. Ou seja, nós usamos inclusive o lema, né, de dar voz para quem não sabe se defender, que são os animais. E essa questão de animais, Wesley, é interessante porque, assim, é uma questão de saúde pública, é uma questão social e é uma questão ambiental. Então, eu, enquanto professora, né, da Unifimes, enquanto advogada, faz parte da nossa militância, porque envolve a saúde pública, envolve a questão social e envolve também a questão ambiental. E Mineiros precisa, né, as nossas autoridades precisam ter um olhar sobre essa problemática e ter políticas públicas direcionadas para essa questão. É uma questão social. A Aline Viana também conosco aqui, ela que é coordenadora da equipe educativa dessa associação que está sendo criada, que já está ganhando corpo aqui na nossa cidade. Aline, também você com certeza é um amante aí dos pets, dos bichos, dos animais, e também se sente sensibilizada com a causa.
também a sua visão sobre essa necessidade de vocês verem que precisa ter alguém que defenda, que toma frente. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Então, como a Janete, o Mazinho citou, né? A gente uniu forças de pessoas que faziam assim, sempre por fora, sozinhos, que a gente tem uma ideia que juntos somos mais fortes, né? E com o cenário de Mineiros a gente percebe a necessidade de ter não só uma, duas, como várias pessoas, né? Que, enfim, seja a voz daqueles que não conseguem falar e atender essa demanda, porque como a Janete mesmo disse, é uma questão de saúde pública, né? Uma questão ambiental. E aí a gente resolveu criar isso, né? E não só assim, na parte de resgate, de acudir emergências, enfim, mas também na parte de conscientização, né? A gente está num projeto para conscientizar não só a população, mas em escolas também, porque o cenário que a gente se encontra, cada ideia que a gente tem para agregar, né, na causa é sempre bem-vinda. Bom, Elmar, eu acho que é interessante também, já nesse início de bate-papo, a gente falar sobre essa questão. Vocês, quando resolveram, né, se juntarem, perceberam que haviam várias pessoas movidas pelo mesmo ideal, querendo Sim. cuidar, mas de forma desassociada. E aí, de repente, vocês viram que mais pessoas tinham esse mesmo pensamento e agora, de repente, estão juntando para fazer essa associação. Qual é essa realidade com a qual vocês se deparam aí pelas ruas de Mineiros? Wesley, a gente gostaria de ser mais otimista, mas realmente a gente está vivendo um quadro realmente muito complicado aqui em Mineiros. As pessoas que hoje compõem a associação SOS Animais, são pessoas assim que têm uma história. Nós falávamos agorinha até de nome de pessoas que estão há 30 anos resgatando animais, cuidando, zelando, dando saúde para esses animais. Mas é aquela velha história que a gente fala daquela brasa sozinha que não dá fogueira. Então, existiu a necessidade de se unir, né? E esse clamor foi, com o advento aí das redes sociais, e a gente começa a lamentar e começa a encontrar esses choros todos, e a gente viu a necessidade de conversar, dialogar sobre isso. Então, aí a gente foi reunindo, conversando num grupo de WhatsApp, e dali surgiu a ideia de criar a associação. Foi tudo muito natural, muito espontâneo, e aí nós fizemos a reunião aqui na FIMES, que foi a nossa primeira reunião, e ali a gente deu o pontapé inicial. Então, hoje, a associação tem um quadro belíssimo, não é só para ser gentil, não. Nosso quadro é muito bom. Tenho certeza que nós agregamos as pessoas mais envolvidas na causa mesmo. E agora é o caminhar, sabe, Wesley? Agora é a luta, fazer o diagnóstico diário dessa situação. No decorrer do programa, a gente tem muitos relatos aqui para dizer. Mas a associação, enfim, é esse ninho que nós encontramos para poder buscar soluções, debater a questão que a Janete colocou da saúde pública também, conflitar também com os poderes constituídos. Vai ter uma oportunidade que a gente falar também dessa falta de políticas públicas. Enfim, os animais estão sofrendo em Mineiros. Bom, Janete, também é importante falar, e obviamente quando a gente está falando aqui desses animais desassistidos, a gente pensa em vários aspectos, e eu queria me deter primeiramente num aspecto que seria esse processo alimentar desses animais, que são vários, né? Isso tem um custo, obviamente, e como é que a associação, como é que vocês ainda, né, que estão se agregando agora, como é que vocês têm tentado ou solucionado essa questão no quesito alimentar, primeiramente? Então, Wesley, como nós falamos, a associação ela nasce formalmente, né, em junho de 2022, mas na verdade nós somos um grupo, né, de cidadãos mineirenses com formação, enfim, que já faz um trabalho ao longo aí do tempo resgatando, né, voluntariamente. Então acaba que nossos lares canil particular, né, ou gatil particular. Porque nós temos dentro da SOS pessoas que se dedicam exclusivamente ao resgate de gatos. E aí,
como que a gente fazia antes da associação? Cada um pedia doação, tirava do bolso, do salário, ou seja, eu, particularmente, tenho meu salário, de uma certa forma, comprometido para atender os animais que eu resgatei, né? E assim todos faziam. Com o nascimento da associação em junho de 2022, nós começamos a fazer alguns eventos, né? E, lógico, criar também vaquinhas online com doação, não só dos membros, mas de pessoas beneméritas. E é engraçado, Wesley, que nós temos na sociedade pessoas extremamente comprometidas e que fazem doações substancial, né, para todas essas pessoas que resgatam. E dessa forma a gente tem conseguido alimentar. Porque o que as pessoas têm que pensar, Wesley? Quando você resolve... Eu, particularmente, sou contra comprar animal. Eu acho que não tem que comprar animal porque ele é bonitinho, porque ele é de raça. Eu vejo que tem muitos animais lindos, né, SRD, que a gente chama, sem raças definidas, e que estão carentes, precisando de lar. E o dia que eu pego um animal desse, eu pego na rua, eu tenho que ter em mente que ele vai viver no mínimo, bem tratado, 20 anos ou mais. Então, é um filho. E aí você tem que pensar toda a despesa que você vai ter com ele. Vacina, alimentação, os cuidados, os carinhos, o amor, enfim, tudo. Então, a SOS tem essa preocupação. E aí a gente começou a fazer esses eventos, né, e ter essas doações de forma mais assim substancial, que tem auxiliado essas pessoas beneméritas que têm dado abrigo. Os certo? bazares, né? E tem um dos eventos que a associação tem feito, mas lembrou aqui, nós temos realizado mensalmente bazar, né, com doações também da comunidade, e essa verba é toda destinada para quem cuida, para quem resgata, para quem pega, tá? Então, é dessa forma que a gente tem alimentado. Ó, Aline, e aí eu já quero aproveitar essa deixa da Genete para a gente falar do outro lado. Porque às vezes as pessoas, né, que estão nos ouvindo, os nossos ouvintes, entendem que quando você tem um animal, um pet em casa, e a Genete já deu uma pincelada sobre isso, seria você alimentar, dar a comida e a água. E a gente sabe que não é bem isso, né? Tem um processo todo aí que requer veterinário, requer vacinas, né? Isso o animal estando bem, né? Vamos dizer assim, não tendo nenhum tipo de doença, nenhum tipo de tratamento aí que possa despender mais recursos com consultas e medicamentos. E é nessa parte que eu quero tocar com você, Aline. E nesse caso específico, a associação também se vira da mesma forma, ou seja, esse dinheiro que é angariado, ele é distribuído entre alimentação e tratamento desses cães e gatos. Como é que vocês fazem também? Porque a gente sabe que o custo operacional também não é barato nessa parte. Assim, a gente tem o bazar, né? E vaquinhas e as doações. E a gente tem um certo cuidado na parte do financeiro justamente por conta disso. Porque não é só alimentação, né? E pode-se dizer que todos os animais sobre a tutela da associação têm esse cuidado, né? Claro que, assim, às vezes de emergência, a gente não consegue atender de imediato, mas a gente sempre tenta manter esse protocolo justamente porque a gente tem a consciência que isso é necessário, que não é só alimentação, não é só água, né? E, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado porque a gente resgata o bichinho ali e, queira ou não, ele passa a ser uma responsabilidade da associação em si, né? Então, aí entra também a saúde do animal. Mas e aí a gente Só fala... deixa, Wesley. Sim. A Aline é nossa coordenadora da equipe educativa, mas ela é a estudante veterinária da Unifilhos. Ela já está quase concluindo, então já ela tem esse know-how que ajuda muito, né? Na associação nós temos esses membros com essas diversas profissões, né? Veterinários, médicos, em comum, advogado, o amor pelos pets. Professor, está precisando de radialista, mas nós temos um também, né? Me permite só, então, apresentar o nosso pessoal. É dinâmico, né, Wesley? Sim. A gente vai conversando e vai Claro, vai esse é o né? objetivo. Assim, nosso grupo é muito bom, como eu disse, nós temos 4 advogados no grupo. Eu não quero enfatizar aqui a formação acadêmica, sim, não é isso. Sim. Mas eu quero dizer, assim, pessoas comprometidas, empresários, veterinária, eu sou professor. Então, tem várias pessoas que têm suas atividades, mas que tiram um tempo considerável e substancial para ajudar a causa animal. E essa força intelectual unida com essa boa vontade faz toda uma diferença.
E a Aline estava colocando a questão dos nossos recursos, né, fontes de renda, etc. Nós também temos bons colaboradores, né, está começando, mas são pessoas bastante sim, engajadas na luta também. E a gente percebe, já resumindo, que isso vai chamando a atenção. Essa semente ela vai crescendo, vai frutificando, e as pessoas vão vendo assim a credibilidade do trabalho, a boa vontade. O resultado disso é notório. Depois a gente vai falar sobre os animais que tiveram assim, uma mudança extraordinária. E aí as pessoas percebem que vale a pena, claro, em qualquer circunstância vale a pena, a força de expressão, resgatar, cuidar. Nós temos assim o antes e depois, que a gente vai fazer depois um álbum disso, é simplesmente extraordinário. Como é que se dá, já que nós estamos falando aqui que eram pessoas que em comum tinham amor aí a esses animais, essa solidariedade principalmente aos animais aí em questão de abandono, enfim. E quando vocês começaram a se conhecer, a se relacionar, hoje como se dá? Porque cada um, como eu entendi, vocês me explicavam aqui em off, cada um tem o seu mini canil em casa, né? Como é que vocês se interligam no sentido de saber quantos animais estão hoje sob os cuidados, né, de cada um dos membros? Caso de adoção, né? Porque aí você tem que saber o que tem no lugar, porque não é um lugar comum. Como é que é feito isso, essa dinâmica? Tá. Primeiro, a nossa comunicação é muito boa. Acho que eu não fico nem um dia sem conversar com a Janete, com a Aline. Nós temos uma comunicação quase não, diária mesmo. Isso significa o quê? Que a causa entrou também na nossa vida, né? Faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, né? Então, a questão de como que isso se dá no dia a dia, por exemplo, vou pegar só a minha experiência. Eu estou em casa com 28 gatos e 5 cachorros. Você imagina que minha casa ela é uma casa de 12 por 17, com quintal. Então, assim, todas as nossas casas estão lotadas. Então, esse diagnóstico que você falou e que você pediu, nós tentamos correr e fazer para trazer isso pronto para você e para informar o ouvinte da Verde Vale. Mas a gente tem que ser honesto e dizer que nós não concluímos. Qualquer pessoa talvez ia dar um chutão aqui, mas a gente está fazendo um diagnóstico, mas eu posso afirmar para você, Wesley, e para os ouvintes que estão nos ouvindo. Nós hoje temos mais de 80 animais sob nossa tutela, sabe? E se colocar gatos também, acho que passa de 100, né, Janete? Um dados preliminar que a Débora fez, que está com os membros, né, da SOS, em torno de 100 gatos e 80 cachorros. Então, só para concluir, então, o que a gente está fazendo no diagnóstico disso? Existe uma ideia muito interessante que eu queria colocar aqui, já é oportuno colocar. Existem experiências do chip, né, em várias cidades. Tem cidades que os animais de rua já estão chipados. Daí o poder público e outras instituições conseguem monitorar isso. Também usa-se isso para animais domésticos também, porque tem muito problema de animais que some, perde, né? E aí, esse programa chipado, você consegue achar animais perdidos, você consegue ver onde está um animal doente, porque o que acontece? A gente cuida de animais de rua, nós temos dois procedimentos. Nós temos aqueles que estão em casa, que nós resgatamos, como a Janete disse, nossas casas viraram canil e gatil mesmo. Esses são nossos mesmo, tutela nossa. E tem aqueles que estão meio no intermediário, está na rua, mas ainda sob nosso cuidado. Eles já tomam vermífugo, já tomam um Simparic para combater um carrapato, ele já alimenta, já tem ração, já tem pontos nossos com ração e água. Enfim, a gente percebe que num curto espaço de tempo a gente consegue chegar nesse número. Ele, é claro, ele é volátil, ele só vai aumentar, ele nunca vai diminuir, infelizmente, mas a gente vai com precisão trazer isso para vocês. Mas hoje é esse número que a Janete passou aí. Muito animal, dependendo essencialmente de ajuda nossa. E sem a ajuda da SOS e de outras instituições que estão por aí trabalhando, eu diria para você que Mineiro seria uma calamidade pública. E eu falo também, Janete, já seguindo essa linha de raciocínio, o quão interessante é não só vocês fazerem esse trabalho de resgate, né, como o Elmar acabou de colocar, mas esse trabalho devolutivo, né? Quer dizer, esse animal ter também posteriormente um lar. Porque senão, como o Elmar disse ali, né, só vai aumentando essa população na casa de vocês. E eu aproveito para perguntar se tem mais pessoas dentro da associação que tem animais em suas casas.
Mas, assim, é preciso que as pessoas se apercebam que não é só alimentar, não é vermifugar, não é tratar, é também ter essa disponibilidade de trazer um gato, um cachorro, enfim, um animal abandonado, tratado, devidamente, né, vermifugado, enfim, quer dizer, em plenas condições, para o seu lar, né, para ajudar também dessa forma a associação. Exatamente. Inclusive, complementando a fala do Mazin, o Wesley, aí, quando nós criamos a associação, em junho de 2022, num primeiro momento a gente nem tinha, não fazia parte, né, do nosso propósito, por exemplo, abrir um canil particular da SOS. A intenção, quando nós criamos, era fazer um trabalho, principalmente, a Aline até começou a falar sobre isso também, de conscientização da população para, por exemplo, castração, para que a população, né, dos animais não aumentasse, gato, cachorro e etc. Um trabalho educativo nas escolas sobre a questão do abandono. E aquilo que eu coloquei, né? Se eu pego um animal, eu tenho que ter em mente que ele vai ficar comigo 15, 20 anos ou mais. Né? Eu tenho cachorros na minha casa que já está com 12 anos, certo? E que eu peguei na rua. Então, o trabalho que a SOS pretendia e pretende desenvolver é essa conscientização. Mas aí, complementando a fala do Mazin, quando você perguntou, né, nós temos o objetivo de acumular animais de forma alguma. No nosso grupo tem umas meninas que são assim, extremamente bacana, porque assim, eu sou analfabeta de podcast, de que mais? De Instagram, de Facebook, eu sou meio analfabeta, mas elas são craque, a Aline mesmo é craque. Aí elas fazem, Wesley, uns postzinhos dos animais que está sobre a nossa tutela para a adoção. Então, as pessoas que quiserem adotar, podem nos procurar, né? Que a gente tem muito animal disponível para adoção. Porém, adoção responsável. Instagram, né? Adoção responsável. Então, a gente doa filhotes, doa animal adulto. Ninguém tem o objetivo de acumular animais. Mas a gente quer que a pessoa que recebe também esteja disposta a cuidar, a proteger, né? a tratar da saúde do animal, porque ela assumiu aquele compromisso com aquele animal. Essa pessoa, interrompendo você, mas seguindo esse raciocínio, um possível acolhedor de um animal desse, ele assina algum termo, alguma coisa, assumindo esse compromisso? Exatamente. A gente tem esse cuidado, né, de cadastrar essa pessoa, ela assina um termo de responsabilidade. O grupo da SOS monitora por um período ali de 2, 3 meses, porque o animal, ele tem que passar por um período de adaptação. O animal chega na nossa casa, por exemplo, na minha casa tem animal espancado na rua, que ele chega extremamente temeroso, né? Animal que tem traumas. E aí você tem que fazer todo um processo de readaptação, de reconstruir a segurança daquele animal, né? A confiança dele. Então, por isso que a SOS trabalha com as pessoas que estão resgatando nesse sentido, né? De que é preciso fazer esse processo de adaptação. Então, assim, finalizando aqui a minha fala, né, nessa pergunta que você fez, esse é o objetivo da SOS. Não é apenas resgatar animal de rua, é principalmente conscientizar a população, e é isso que o Mazin falou, né? Que ele espera que isso um dia encerra, para que não tenha procriação, que as fêmeas, os machos, sejam castrados. E é engraçado, Wesley, tanto que a sociedade é machista e às vezes é machista até com os animais. Nós temos pessoas que a gente tem convívio que o macho ele não castra, porque não pode castrar o macho. Né? Tem um casal de amigo meu que assim, as fêmeas eles castram, mas o macho ele não castra, porque aí a masculinidade do animal onde fica. Então assim, a gente depara com esse tipo de situação. Né? Até no reino animal. Até no reino animal. Me permite uma partezinha. Eu queria colocar uma coisa, quero colocar uma coisa importante aqui, Wesley. Eu tinha um conceito antes, eu sempre gostei muito de animais, mas assim, de uns anos para cá eu tenho sido um ativista mesmo, assim como eu já fui na área ambiental no passado, na questão social, enfim. Mas eu estou muito engajado nisso, e uma coisa que eu percebi na militância, na luta mesmo, concreta, foi uma coisa que mudou assim, meu paradigma totalmente sobre isso. Existe uma coisa que as pessoas procuram filhotes para adotar. Há essas feiras de adoção e esses lugares que põem na vitrine, eles vendem a imagem do animal bonitinho. O que acontece? A família leva para casa, não leva um cachorrinho, leva um ursinho de pelúcia. Aí esse ursinho de pelúcia cresce. Aí ele come muito, ele bebe muito, ele late,
Ele faz cocô, faz xixi na casa. E aí o que acontece? Aquele ursinho de pelúcia já começa a dar problema. Daí vem o abandono. Eu aprendi uma experiência maravilhosa, eu queria compartilhar isso aqui, e que o ouvinte que está nos ouvindo ponha sentido nisso. A mesma gratidão, o mesmo bem-estar que dá você adotar um cachorrinho, é você adotar um cachorro idoso. O amor deles, cara, parece que eles falam com a gente. Sabe, eu me emociono quando eu falo isso aqui. Eu tenho em casa 5 cachorros idosos. O Wesley, é incrível, cara, como muda a vida deles, como eles mudam a vida da gente. Então, eu quero fazer um apelo para a sociedade de mineiros. Não escolha o animal. Primeiro que ele escolhe a gente. E outra coisa também, qualquer um que você escolher, você vai amar do mesmo jeito. Porque com um dia com eles, o olhar deles muda toda a sua concepção. Disso eu não tenho dúvida. Também gosto muito de animal e penso da mesma forma. Aline, quando a gente estava falando aqui, diante dessas falas aí da Genete, como é que essa questão, por exemplo, que eu acho que é bastante debatida, mas nunca conclusiva nessa questão, por exemplo, a associação ela se propõe, num curto, médio ou longo prazo, trabalhar esse aspecto de controle da população canina, vamos dizer assim, que é mais comumente encontrada nas ruas, né? Seria essa uma frente também de vocês no sentido de buscar dessa forma também um bem-estar animal, diminuindo essa população de rua de cães e gatos? Seria essa também uma visão de vocês? E uma outra coisa que eu acho interessante também é você já falar sobre essa parte das redes sociais. Quer dizer, quem está nos ouvindo aqui, como é que faz, qual o endereço para de repente tomar conhecimento do trabalho de vocês, do que vocês têm, né, de animais disponíveis para serem adotados, enfim, você falar sobre isso. Então, na parte de controle populacional, né, dos animaizinhos, a gente bate o pé firme na castração. Mas, assim, a gente sabe também que, de imediato, a gente não consegue todos, né? Então, dentro do limite, a gente sempre busca a castração. E também, assim, o pessoal, a população em si, né? Tem parte da população que tem uma ideia da vacinação, que é aquela anti-sil. Eu não sei se é do conhecimento de todos, né? Mas a gente sabe que aquilo ali, você vai estar... de certa forma, prolongando um problema que a gente pode resolver com a castração, no caso, né? Resolver de uma maneira fixa, uma coisa que se a gente só vacinar, o que particularmente eu acho errado, né? Mas, enfim, tem gente que concorda. A gente vai estar só prolongando um problema que dá pra gente evitar, né? Que é, no caso, a procriação nas ruas e descontroladamente também, né? E a gente... quando a gente castra um animal, a gente pode falar que quantas barrigas, né, grosseiramente falando, a gente evita, não só de cadelas como de gatos também. E particularmente assim, a gente observa até no dia a dia quanto à associação, o quanto uma cadela e uma gata parida na rua sofre. Então assim, a gente luta mesmo para a castração. Com vaquinhas, com os bazares, até os bazares ajudam nisso também. Tem um custo operacional para isso, né? Tem. Para esse processo de castração. Uhum. E não tem outra alternativa a não ser essa. Uhum. E, assim, para encerrar minha fala, né? A parte das redes sociais, a gente hoje está com o Instagram, que é @SOS Animais Mineiros, tudo junto e minúsculo. Aí, eu acho que aparece, né? Para todos na tela. Mais ou menos a ideia que a gente tem. A gente resgata, faz esses posts, né? Inclusive, muitos ali ainda estão para adoção. E também tem a parte da conscientização, né? Inclusive, ali tem um post que a gente cita da castração, para evitar o abandono, né? A procriação indesejada nas ruas. E aí a gente vai fazendo dentro do limite, buscando sempre todos castrados, né? E aí a gente vai levando desse jeito. Aline, só uma partezinha, Wesley. Assim, a gente conta muito com a parceria da sociedade. Por quê?
Eu costumo dizer que essa questão de abandono de animais é como a questão da dengue. Não tinha que existir dengue. A dengue existe por quê? Porque, infelizmente, as pessoas não fazem a sua parte, ninguém cuida do seu quadrado ali. Eu acho assim que, matematicamente falando, se você fosse pegar a população de gatos e animais, a situação de abandono em Mineiros, e de pessoas que não criam um animal, não que eu esteja aqui impondo isso, mas se tivesse uma questão do bom senso, que você tocou um pouquinho nesse ponto aí, não daria nem, eu acho que 1/3 de animal para cada morador de Mineiros. Aí você pergunta, por que alguém tem... Janete, você tem quanto lá, minha amiga? Eu tenho hoje, né, sob a minha tutela, 16 cachorros e 10 gatos. Então, e tem a dona Fátima, uma amiga do coração, tem mais de 40 gatos na casa dela, luta para conseguir cuidar. E são dezenas de casos assim. Então, a pergunta é, a sociedade precisa entender esse apelo, e essa questão do resgate, ele é muito importante quando as pessoas também dispõem um pouco do seu quadrado também para ajudar. O animal idoso, castrado, ele tem uma vida útil muito pequena. Você sabe quanto que é, Aline? Mais ou menos uns 14 anos no máximo, né, um animal, né? Então, por que as pessoas não ajudam, não resgatam também? E só para concluir, enquanto não resgata, a rua tem que melhorar. Nós temos um projeto de fazer com que melhore a rua, isso entre aspas. Posso citar um exemplo rapidinho? Sim. Da Secretaria de Transporte na Prefeitura. Lá apareceu uma cadela grávida. Habitualmente, infelizmente, ela é chutada. Ninguém quer saber de uma cadela ainda grávida. Os funcionários, parabéns para vocês, resgataram essa cadela, ela deu 8 filhotes. Cada funcionário ali levou um filhote para casa depois do aleitamento materno lá e adotaram a cadela, fez a vaquinha, levou no veterinário, Janete, castrou, e ninguém toca nessa cachorra lá na secretaria. E ela vigia hoje as máquinas da prefeitura também. Quer dizer, é essa a concepção que tem que mudar. Então, castração, melhorar a rua, melhorar esse olhar em relação aos animais. Não estou fazendo discurso, não. Eu estou fazendo um apelo. Se a comunidade não mudar o comportamento e a forma de olhar isso, vai ser um trabalho de enxugar gelo. A Janete gosta de usar essa expressão. Vai ser uma luta em glória. A Aline tem propriedade para dizer quantos uma gata, ela vai parir 3 vezes por ano, né, Aline? O mínimo, né? O mínimo. Você sabia disso, Wesley? É um quantitativo significativo, né? Então, só para concluir, a sociedade precisa entender esse apelo da SOS. Quando a gente escolheu o nome de SOS, porque é um pedido de socorro mesmo, sabe, Wesley? Complementando a questão da castração que você perguntou, Wesley, Aline, existe uma lei municipal, né, que, salvo engano, foi aprovado na Câmara o ano passado, 2022, onde a Prefeitura repassava para a Unifimes, a Aline é estudante veterinária da Unifimes, um valor que eu agora, sinceramente, não sei precisar quanto, para que a FIMES pudesse, né, através do curso de veterinária, castrar animais de rua, animais de pessoas que têm um poder aquisitivo baixo, né? Mas, infelizmente, esse projeto está suspenso, né? Segundo a coordenadora do curso de veterinária da Unifimes, nos repassou que a Prefeitura, né, suspendeu para fazer uma adequação nesse projeto, nesse repasse, e, enfim, né, não está acontecendo. Então, uma das lutas nossa da SOS né, um sonho nosso é que a Prefeitura cria um hospital público veterinário, né, para que as pessoas tenham para onde levar seus animaizinhos para ser castrado, ou enquanto não faça isso, já que nós temos, né, o curso de veterinária na Unifimes, que subsidia o curso para que os alunos e os professores veterinários da Unifimes possam estar fazendo esse trabalho junto à comunidade. Tá? Então, esse é um dos nossos sonhos, porque, como a Aline colocou, a gente acredita que o número populacional de cães e gatos vai diminuir se houver castração. Se não, não. E aí, quando o Mazinho fala do animal de rua, do abandono, Wesley, é incrível como as pessoas têm um animal, às vezes por 2, 5, 10 anos,
e principalmente animal idoso. E aí você pode observar, só você andar nos bairros periféricos, onde param os carros e largam o animal. E aquele animal sofre porque ele tem um vínculo afetivo muito grande com a família. Então as pessoas não têm noção da dor que elas provocam naquele animal, certo? Então isso tudo é trabalho que a SOS quer fazer de conscientização, de que o animal ele é um ser de direito. Hoje tem leis, né, que protegem esse animal. É crime, mas ele é um ser de sentimento, de afetividade. E eles devotam a nós uma gratidão que eu duvido que nós, humanos, temos a gratidão que o animal tem. Quando ele sente que ele é acolhido, que ele é protegido, que ele é amado. Só uma parte rapidinho, porque é oportuno dizer da quarentinha lá. É só uma experiência que aí se repete por dezenas de outras. Ali na 40, alguém soltou uma cadela lá. Naquela 40 ali, estrada da 40. E ali é onde os ciclistas passam todos os dias. Então, todos os dias eles passavam e colocavam água e comida para ela. Mas ela ficou 5 dias lá no mesmo local. Lá tem uma lavoura de soja. A gente presume que à noite ela entrava num buraco, parecia um buraco de tatu, e ela se abrigava ali. E durante o dia ela voltava para a pista para esperar o dono, cara. Entendeu? Esperar a alimentação e a... Aí eu fui lá mais uma amiga, resgatamos ela à noite. Ela tá na casa da Janete. Agora ela tem outro nome, né? Chama ela de Quarentinha. A Kira. Ela ficou esperando o dono, cara. Aí a gente foi lá buscar ela. E assim, as pessoas têm que entender, né, Aline? Esse sentimento. Existe aquela concepção de que o cachorro é para ficar na porta de casa. Tem gente que deixa o cachorro dormir no portão de fora para vigiar a casa. Poxa, você acha que o cachorro vai vigiar uma casa? Tem gente que deixa o gato passar fome porque ele tem que comer rato, mas não tem nem mais rato para comer. E quando ele acha um ratinho para comer, ele está envenenado, ele morre. Então, por isso que eu apelo muito para essa questão de que a consciência tem que mudar. E esse programa, Wesley, não tem como a gente agradecer esse espaço. A gente vai falar mais, eu tenho até uma certa curiosidade, mas eu tenho que ir para o intervalo comercial. Mas você que está nos ouvindo, você que está participando conosco, né, a gente está recebendo aqui hoje no Verde Vale Recebe, como eu disse, aí membros da ASOZAN, Associação de Proteção aos Animais, a SOS, né, que é um trabalho fantástico, né? A gente sabe que muitas pessoas, de maneira individual, têm exercido esse trabalho aqui em Mineiros. A gente tem conhecimento, né? Como foi dito aqui também pelos nossos entrevistados, que eles também faziam o trabalho dessa forma e agora acabaram se unindo nessa associação. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar também de outras pessoas que porventura hoje estejam nos ouvindo, que queiram vir fazer parte dessa associação, agregar, de que forma pode ser feito. Enfim, você que está nos ouvindo, aguarde um momentinho, a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta então trazendo aí mais essa coisa interessante, né? Eu acho que está sendo aqui para todos nós aqui um conhecimento daquilo que a gente já sabia, mas eu acho que didaticamente agora vai ficar bem mais aprofundado e quiçá tenhamos uma sensibilidade a partir de agora, né? Já a gente volta logo após o intervalo. Verde Vale Recebe. 7h57, 7h57, estamos então de volta com o nosso programa Verde Vale Recebe. Nessa oportunidade, como dissemos, recebendo aqui membros, né, da associação da ASOZAN, que é a Associação de Proteção aos Animais, uma SOS, animais criada justamente de voluntários que se agregaram no intuito aí de dar uma melhor qualidade de vida, uma destinação para esses cães e gatos que são comumente e infelizmente abandonados aí nas ruas da nossa cidade. Infelizmente não é uma realidade só de Mineiros, a gente vê isso para todos os lados, mas enfim, temos que voltar os nossos olhos, né, para a nossa realidade, para a nossa sociedade. Enfim, é para isso que nessa noite nós estamos recebendo aqui então esses membros. No caso aqui, está com a gente aqui a Genete, que também faz parte, é uma voluntária, Genete, que é do Conselho Fiscal dessa associação, o Elmar Brandão, presidente, e também a Aline Viana, que é coordenadora da equipe educativa e também estudante lá do curso de veterinária da Unifimes. E falamos diversas situações aqui nessa primeira parte do programa, e a gente está voltando agora para finalizar,
Mas a gente precisa de tocar em alguns pontos específicos, né, ainda, que eu tenho certeza muitos dos nossos ouvintes estão ávidos por saber, Elmar, no sentido de que quem está nos ouvindo, às vezes, é dotado desse amor, desse coração que vocês tanto falam aqui, e que de repente querem vir fazer parte dessa associação, querem ajudar de alguma forma. Como é que poderia ser feito? Quer dizer, qual o requisito? Amar, Isso. se doar, ter tempo disponível. E depois, burocraticamente, eu falo com a Aline dos meios pelos quais as pessoas podem agregar. Ô Wesley, a gente costuma brincar sério, que entrar na causa animal é um caminho sem volta. Você nunca mais consegue voltar, mas é prazeroso, é bom. Porque a vida é isso, a vida é exercício. Então, eu fico pensando assim, a experiência com os animais, quando você adquire, é o seu lazer. Eu lembro uma vez o Tite, quando estava na Copa do Mundo, ele falou, estou louco para chegar e ver meus animais, saudade dos meus cachorros, né? Então, assim, é preciso o exercício, sabe, Wesley? Quando você começa a lidar com essa causa, você não consegue deixar para trás um cachorro, um gato. Já aconteceu comigo, no começo, eu sou bastante honesto para dizer isso aqui, que eu mudava de rua e corria para não ter que sofrer e levar para casa, porque Visualizar não cabia mais. Hoje não é isso, eu estou conta de fazer mais. Eu enfrento. Não sei depois o que eu faço, mas assim, na hora a gente pega mesmo. E Deus cria oportunidades. Eu vou falar uma coisa aqui, você é um cara cristão, a minha vida mudou. Eu fiquei viúvo há 1 ano e meio e eu encontrei nos animais a minha terapia. E a vida muda, meu amigo, sabe? Você vê o tanto que a gente era fútil, vazio, inútil. A minha vida mudou na relação com os animais. Eles estão me ensinando a viver. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que quem tem contato, acho que não tem uma sensação diferente dessa. Aline, vamos falar então agora nessa parte mais contundente de que as pessoas que querem participar, querem vir fazer parte desse time, de que forma que elas devem fazer, tem um número de telefone, tem endereços nas redes sociais, como é que quem está nos ouvindo e quer vir fazer parte desse SOS Animais aí, como é que ela deve fazer? Então, a gente tem o Instagram, né? E o nosso grupo no WhatsApp. Tem o @ ali na tela, quem quiser seguir a gente tá eu só abrir um parênteses, para você que está nos acompanhando aí pelas nossas redes sociais, né? Você pode aí visualizar, tem todo esse endereço, das redes sociais, enfim, do telefone, mas a Aline vai verbalizar aqui para que você que esteja acompanhando somente pelo rádio possa anotar. Isso. E aí, além do Instagram, lá na descrição do Instagram, a gente não colocou contato, né? Número de telefone. Mas aí eu passei para vocês colocar o número do Mazinho, né? Qualquer pessoa que sentir no coração, quiser se voluntariar ou fazer parte do grupo, mesmo que seja só para acompanhar mesmo o nosso dia a dia, pode mandar mensagem lá que a gente vai estar adicionando. E tem já um grupo de WhatsApp? Tem sim. O grupo, desde o ano passado, né? Assim que a gente criou, o grupo em si, que não era associação ainda, já tinha um grupo no WhatsApp, aí agora que é associação, a gente continua com esse grupo. E aí, quem quiser se voluntariar, quem quiser acompanhar mais de perto, pode mandar mensagem que a gente adiciona. Qual que é o número? Fala pra gente. 669-9346-8008. Esse... 64, perdão. Isso. 64... 649-9346-8008. E aí, desse grupo podem participar tanto doadores quanto pessoas que querem ingressar para o trabalho, doar a mão de obra. Sim. E pessoas que querem doar também, fazer parte do grupo. Isso. Inclusive, eu posso aproveitar? Claro, sem dúvida. A gente está com uma feirinha de adoção para o próximo mês agora, inclusive vai ser aqui no IP Shopping. Essa semana a gente já vai começar a divulgar. Quem quiser se voluntariar também no dia e sentir no coração, pode mandar mensagem que a gente adiciona lá, porque as informações vai ser tudo passado via WhatsApp, né? Porque hoje em dia é complicado a gente conseguir encontrar um ou outro assim. E a parte também, assim,
a nossa dinâmica mesmo. É difícil acompanhar a dinâmica da associação em si somente no Instagram, né? A gente coloca muito no grupo mesmo de WhatsApp. E aí quem quiser, como a gente falou, né, quiser doar, quiser se voluntariar, quiser acompanhar também, pode mandar mensagem que a gente adiciona lá no grupo. Depois você vai nos passar esses dados direitinho, né, da feira, a gente vai anunciar nas nossas redes sociais também, para as pessoas que queiram vir conhecer de perto esse trabalho, né, ver de que forma podem ajudar, podem ingressar também nessa corrente. O Genete, uma coisa importante, a gente não tem como não falar sobre isso. De que forma o poder público poderia ajudar? E aqui leia-se legislativo e executivo, de que forma eles poderiam estar trabalhando e ajudando a associação e a causa em si? Poder legislativo é extremamente importante, Wesley. Nós temos conhecimento de várias cidades do país, né, que poderíamos estar citando como exemplo, de que as câmaras municipais criam, aprovam projetos de lei em benefício da causa animal. O estado de Goiás, por exemplo, né, recentemente o governador Caiado apoiou uma lei de proteção aos animais. Então, assim, as câmaras podem estar fazendo projetos de lei visando coibir o maus-trato, a violência, o abandono, no sentido de também sensibilizar e cobrar do Executivo Municipal a destinação de recursos, né, para as instituições públicas, no caso a Unifimes, para fazer o trabalho de castração, ou o próprio poder público, né, e aí seria uma tarefa do poder público, criar políticas públicas em benefício dos animais. E dentre essas políticas públicas, a construção, por exemplo, do hospital público veterinário. Nós precisamos disso, pelo número populacional que nós temos, pelo número de animais que nós temos na cidade, o Mineiros hoje carece, né, de um hospital público veterinário. A associação, inclusive, aproveita para agradecer as parcerias que nós temos com alguns veterinários da cidade, que têm nos auxiliado, doando, têm feito preços menores no atendimento a esses animais resgatados, mas a gente precisa de uma estrutura pública. É um direito do animal ele ser assistido. Então, isso é uma tarefa do poder público e nós aproveitamos aqui, né, o espaço no cedido para conclamar o prefeito a nos receber. A gente já mandou vários ofícios solicitando uma audiência com o prefeito Aleomar, no sentido de nós apresentarmos os membros da SOS e fazer essa parceria também, né, no atendimento, no acolhimento dos animais. E a gente precisa dialogar com o poder público e também com a Câmara. Já encaminhamos ofício também para os vereadores nesse sentido de estabelecer essas parcerias, porque nós acreditamos que tem que ser criada uma rede, né, para coibir o abandono, para coibir a violência. Já procuramos também as autoridades como delegado, polícia, porque se você vê o seu vizinho chutando um cachorro, deixando o cachorro amarrado o tempo inteiro, 24 horas, sem água, sem comida, batendo no animal, isso é maus-trato. E a lei é clara, né? E graças a Deus que aumentou. Hoje a pessoa pode pegar até 5 anos de detenção por maus-tratos a animais. Então, toda a população tem direito de denunciar e a gente está fazendo parceria com a Polícia Militar, com o delegado, no sentido de coibir a violência contra os animais mesmo. Eu acho que a criação, poderíamos dizer que a criação de um canil com esse hospital veterinário seria, não vou dizer o ápice, mas seria sim uma obra significativa no sentido de dirimir esse problema aqui em Mineiros? Sim. Me permite só, eu vou voltar na sua pergunta, mas me ocorreu aqui, quando a Janete falou da questão da lei, pouca gente sabe que a lei de proteção animal ela é mais antiga do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando o Sobral Pinto queria libertar o Carlos Prestes da prisão, da tortura e talvez até da morte do regime militar, ele não tinha os direitos humanos, ele buscou a lei de proteção aos animais. Passou-se tantos anos, ela ficou caducando aí, mas há um sinal agora, né, de que essa lei realmente venha cada vez mais se fortalecer
para a defesa dos animais. A gente vê com muita felicidade, com muita esperança isto. A sua pergunta, Wesley, eu respondo o seguinte: resgatar, cuidado, tem hospital municipal, hospital veterinário público é necessário, uma casa-lar, há um programa de castração. Agora, o sentido do resgate, nós também queremos dar um sentido de amor, um olhar de amor nisso. Por quê? As pessoas, muitas pessoas vê o resgate da rua como livrar-se do problema. Você, quando fala assim, não foi o tom que você deu, porque eu sei que você ama animal, eu te conheço, você é meu amigo pessoal. A gente quer tirar isso. Nós não queremos resolver o problema, porque para nós não é problema. Nós queremos dar vida digna para esses animais. Então, quando a gente pensa no local, a gente recusou algumas coisas que vêm de iniciativa privada, que é um terreno fechado, quantos metros quadrados, mas ali tem filhote com adulto, tem fêmea no cio com macho, tem cachorro bravo com cachorro manso, enfim. Mas o poder público precisa entender que isso é uma questão institucional. O nosso apelo ao poder público é ele compreender que isso é dever dele. A questão de zoonose, por exemplo. Você vai na Praça Pereira, do Pereira ali, pai do Fabinho, Praça Pereira, né? Lá na mesma areia que estão as crianças, estão os animais. O princípio da zoonose é proteger o ser humano. Depois, por consequência, o animal. Então, por exemplo, você vai na areia, tem o animal com doença do carrapato, com pulga, com sarna, e as crianças brincando ali. Aí eu te pergunto, por exemplo, o poder público que não cuida do animal, ele também está negligenciando a saúde pública. Então é a questão de saúde pública, a questão de zoonose também, que é um dever da prefeitura, dever do poder público, eles não podem negligenciar isso. Questão de código de postura, só para concluir. Você entra na cidade, na avenida principal, por exemplo, você vê dezenas de cachorros cambaleando com sinomose, cachorros prostrados, caídos já para morrer. E o cara, poxa, mas que cidade é essa? Então, quer dizer, será que esse poder público não preocupa nem de cuidar com a imagem, ainda que fosse fictícia? Sabe? A questão do meio ambiente também, é questão ambiental. A nossa relação com o animal, a nossa relação com a natureza, a questão de vigilância sanitária. Ou seja, eu vou mandar um despertador para pôr lá na mesa do prefeito e falar, acorda, sabe? Porque isso é seu, cara, entendeu? Me desculpa a indignação, mas a gente está... A nossa indignação... E o que eu estou falando aqui é canção de ninar, para respeitar a rádio, o ouvinte, mas nós precisamos pedir ao prefeito que nos respeite, que respeite essa luta. Aline, no caso também, por exemplo, essa luta de vocês, a gente tem que bater num ponto, numa tecla, que a gente falou de uma maneira assim, vamos dizer, mais leve, mas há esse trabalho, né, de vocês, voluntário, com tanto afinco, é porque ainda existe pessoas que abandonam. E é preciso a gente também trabalhar sobre esse aspecto, né, das pessoas entenderem, e para mim foi uma surpresa, eu falei isso para vocês em off aqui, da questão do abandono do animal já numa idade avançada, porque para mim, nesse aspecto, já estava criado o laço afetivo, né, e não teria mais como se desvincular, se é que em algum momento você pode se desvincular. Mas assim, essa questão do abandono, que a gente às vezes acompanha algumas denúncias, né, e que era comum, entre aspas, a gente ver as pessoas abandonarem gatos, cachorros, ninhadas, vamos assim dizer, né, dentro dos sacos nas ruas periféricas ou nas estradas não pavimentadas, enfim, e mais cruel ainda, muitas das vezes, né, você se deparar com esses sacos cheios de filhotes e com a boca amarrada. Ou seja, é para morrer mesmo, né? Quer dizer, então a gente não consegue discernir o grau de maldade contida numa ação dessa. Mas enfim, o ato em si do dono que tem um animal em casa e que às vezes não cuida desse processo e de repente o cachorro engravida, a gatinha engravida, porque sai, né? Não estão fechados ali, e de repente vem e se depara com essa ninhada e aí quer se livrar da ninhada. Quer dizer, a falta de cuidado foi daquele suposto ser humano, que para todos os efeitos é o que raciocina, e permitiu que isso acontecesse ali debaixo dos seus olhos. E depois quer se livrar de um problema que ele poderia ter evitado de uma forma muito mais tranquila, né? Quer dizer, cuidando ali do seu gato, castrando o seu cachorro, enfim, já que ele não queria ter uma ninhada, né? Que tivesse esse cuidado. Eu acho que é importante você também tocar nesse assunto,
que essa sensibilidade precisa exigir também, e precisa existir, melhor dizendo, por parte da população, né? Que eu acho que significativamente, automaticamente, esse número de abandono vai diminuir se houver essa conscientização nos lares, né? É igual assim, a população tem uma visão errada, né? Que tem o bichinho ali no quintal, em casa, gato, cachorro, e quando procria, tem alguns que até pensam assim, eu vou... a forma popular de falar, né? Vou soltar ali num determinado local, porque eu sei que aqui em Mineiros, por exemplo, tem pessoas que recolhem. Como a gente vê direto, né? A própria, lá na ONG, Recanto Quatro Patas, poxa, solta lá na casa, sabe? Assim, na alpendre ali, acha que a gente não vai chegar a descobrir e tal. E assim, não é que a gente vai negligenciar, a gente não vai fazer vista grossa, mas eu acho que cada um tem que ter essa responsabilidade, sabe? Se começasse cada um responder pelo bichinho que tem ali em casa, já era um grande progresso. O problema tá quando não tem um controle do que está em casa e ainda assim dissemina, no caso a ninhada, né, nas ruas, que é onde a gente não vai ter controle de outras barrigadas e alguns animais morrem, né? E assim, tem que ter uma visão que o animal pode ser adulto, filhote, idoso, ele é totalmente dependente do ser humano. Cachorro, gato, qualquer animal é dependente do ser humano. E isso inclui também o respeito, né? Eu tenho uma forma de pensar, às vezes é até meio boba quando a gente fala, mas se a gente for raciocinar faz sentido. Quando a gente tem uma gravidez indesejada, por mais que a gente não esteja preparada para ter aquele neném, aquela criança, a gente vai criar, né? A gente vai fazer todas as condições necessárias para ter, pelo menos na maioria das vezes, né? Deveria ser assim. E por que o animal é diferente, né? Por que a gente não pensa assim, foi indesejado? Foi, mas já está gestante, já está grávida, né? Não tem como a gente tentar, pensar assim, é uma vida, né? É uma criança, entre aspas. Então, assim, não tem como a gente negligenciar isso aí. E isso começa nas casas, no quintal. E uma fala que sempre, acho que é o Mazinho que usa, o que mais dói pra gente da causa é pensar que o que a gente consegue ver na rua, e o que está no nosso alcance de fazer, a gente faz. Mas é aqueles que estão no quintal que a gente não vê. Então, assim, é mais da população em si colocar a mão na consciência. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, já é um grande progresso. Vem essa parte da crueldade que também a gente nem não tocou aqui, que eu imagino, né? A gente fica no imaginário, às vezes se depara com certos relatos, presencia isso pela imprensa em outras cidades, e é claro que a gente imagina que pode acontecer aqui também, que é o caso de, às vezes, você se deparar com um animal que está fechado em casa, e às vezes, né, não tem água, não tem comida, não está visível, né, aos olhos, e aí não pode ter nenhum amparo de vocês, porque para ter o amparo de vocês tem que estar na rua. Quer dizer, olha que situação, né? É totalmente dependente, 101%, né? Então temos que ter essa consciência. Me permite rapidinho, eu não vou alongar. A gente tem um programa também de conscientização, sabe, Wesley? A gente está abrindo um diálogo já com as duas secretárias, né, tanto da Secretaria Estadual de Educação e da Secretaria Municipal. Nós conseguimos atendimento com a Secretaria Estadual, prontamente, mas com a Municipal ainda está aguardando de começar, coordenado pela Aline, que é da equipe educativa, nas escolas, um trabalho de conscientização. Nós acreditamos importante trabalhar as crianças. Naquela linha do Leonardo Boff, né? Nós somos geração corrompida, nós temos que atender, nós fazemos o máximo para ser razoável. A gente luta para ser mais ou menos. Agora a gente precisa investir nas crianças para que esse quadro mude. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. O programa realmente é um assunto vasto, que a gente poderia falar aqui e posteriormente a gente vai voltar a falar sobre isso, porque é realmente uma causa que requer esse olhar da população sobre, né? Ele existe, né? Até falávamos aqui em off da questão daquela música, né? Invisível, é invisível. Não é invisível, está aí para todo mundo que quer ver, existe o problema e é preciso encarar para resolvê-lo, né? Aline, foi um prazer conhecê-la, conversar com você.
Que bom que você pôde trazer esses conhecimentos e que mais pessoas adeptas à causa, com a sua jovialidade, fazendo um curso aí de veterinária também, possam aderir e somar com vocês nesse trabalho aí árduo, que eu tenho certeza da SOS aí Animais. Eu que agradeço o espaço e qualquer informação pode entrar em contato que a gente vai sanar todas as dúvidas e adicionar, né, no grupo quem se interessar em agregar nessa causa. Tá, daqui a pouco, a gente vai colocar posteriormente, né, só repetindo para os nossos ouvintes, o telefone de contato, que você pode entrar em contato para você fazer parte desse grupo. Tem também, vamos disponibilizar o endereço no Instagram, existem ali, né, as regras, como é que o grupo trabalha, e também alguns animais que também podem ser já adotados, caso você tenha interesse. Então também a gente vai disponibilizar isso nas nossas informações, aí nos nossos canais aí pela internet daqui a pouco. Janete, prazer mais uma vez receber você aqui, né? Sucesso nessa causa aí, que realmente as pessoas se sensibilizem para essa causa animal desses cães e gatos abandonados que tanto precisam desse olhar mais voltado para eles. Boa noite, Wesley. Boa noite, os rádio ouvintes. Para nós é um prazer mesmo. Muito obrigada por ter nos recebido. E já faço um pedido para nós estarmos aqui logo, porque esse é um assunto que está mexendo muito com a gente, é o sofrimento dos animais. Para a gente vir aqui falar das leis que já tem, né, espalhada aí no nosso país, inclusive a Constituição Federal, de proteção aos animais, que as pessoas que cometem crimes contra os animais têm que ser punidos. E a gente gostaria muito de ter esse espaço para estar falando dessa legislação. Hoje o objetivo era só falar da associação em si, mas é preciso que a rádio nos ajude a conscientizar a população o que é maus tratos dos animais. Muito obrigada pelo espaço e boa noite. Nós agradecemos e assim o faremos, com certeza, já que esses animais precisam tanto aí também de que o conhecimento seja partilhado. Prazer revê-lo, prazer saber que você está diante dessa causa, mais uma das que você tem encabeçado ao longo da sua vida. Sucesso, né, que essa SOS Animais, essa associação possa concluir, né, com êxito todos esses objetivos que vocês colocaram como metas aí. Uma boa noite para você. Boa noite, Wesley. Muito obrigado pelo espaço. Estendo também a todos os diretores da rádio. E nós temos um sonho e essa utopia é só uma palavra a ser transposta, sabe, Wesley? A gente vai vencer com a união de todos. Eu quero, com a sua permissão, mandar um abraço para a nossa equipe que está ouvindo. Quando nós falamos que viria aqui ao programa, eles todos correram para o pé do rádio e lá na internet. Então, eu quero aproveitar e mandar um abraço para nossos colegas e os colegas que estão lá nos ouvindo, bastante emocionados com essa causa e, de certa forma, estão aqui também representados por nós. Um abraço para a nossa turma lá. Nós é que agradecemos mais uma vez, então, aos nossos entrevistados, a você que conosco esteve, né, durante todo esse programa. Hoje nós falamos aqui a respeito dessa causa tão importante, sobre a questão da associação, a proteção aos animais, né? E falamos aqui então com membros aí da ASSOSAN, que é essa Associação de Proteção aos Animais. Estiveram conosco aqui o Elmar Brandão, presidente, a Aline Viana, coordenadora da equipe educativa, e também a Janete Vilela, do Conselho Fiscal. Enfim, podemos trazer à luz essa questão que é tão importante, né? A gente sabe que a nossa cidade vive também esse problema, como as demais cidades do país, então que a gente trouxesse à luz esse problema e que as soluções agora elas possam vir, né, da maneira que são necessárias, no tempo que é necessário, e posteriormente, obviamente, a gente vai estar voltando a conversar sobre isso, sobre quais as soluções já foram alcançadas, enfim, sobre essa questão da legislação, que também é muito importante. É uma lei que inclusive foi abraçada no estado de Goiás, uma lei que foi oriunda da Assembleia Legislativa e apoiada integralmente pelo governador Ronaldo Caiado, sancionada de imediato. Enfim, temos uma legislação que precisa ser cumprida e é tão somente isso, né? Agradecemos a você mais uma
uma vez que conosco esteve o nosso ouvinte. Tenham todos aí um ótimo descanso, obrigado pela sua sintonia conosco. O programa vai estar disponível para você também a partir de amanhã, que não teve a oportunidade de ouvir, no nosso canal do YouTube. Você vai poder acompanhar, caso não tenha acompanhado então essa entrevista com os membros da Sozam. Tenham todos uma ótima noite. Sigam na programação Verde Vale. No próxima segunda-feira nós estaremos aqui com mais um entrevistado. Você ouviu